As nossas prioridades tendem a ser totalmente diferentes da perspectiva espiritual. Hoje traremos um caso sobre isso da obra de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, um caso que nos remete às nossas escolhas, às nossas prioridades e ao nosso planejamento reencarnatório. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Nossa consciência se amplia muito quando estamos fora do corpo físico. Mesmo durante os momentos de sono isso pode acontecer, momentos em que temos uma liberdade parcial, mas quando o espírito tem uma liberdade mais completa, nos períodos entre as encarnações, a consciência realmente se expande. Você é quem você realmente é, com as suas conquistas espirituais plenas, que o corpo físico tende a eclipsar muita coisa, a limitar o nosso entendimento da realidade. Portanto, com essa consciência expandida, conseguimos priorizar o que deve ser priorizado. E o caso que traremos hoje fala sobre isso. Até hoje a melhor definição de sabedoria que eu já escutei foi de um monge budista, um jovem monge budista e brasileiro, Lama Michel. Ele disse que sabedoria é viver de acordo com o que a realidade é, viver em coerência em como a realidade se apresenta. Então, viver com sabedoria, por essa visão, seria viver de acordo com o que realmente somos, espíritos imortais vivendo num universo sem limites. O próprio filósofo Sócrates, na antiguidade, já dizia que a verdadeira loucura é viver como se fôssemos apenas um corpo, longe da nossa real essência. Muitas coisas que aqui desejamos ardentemente, como riqueza, beleza, poder, podem ser provações perigosíssimas para o espírito, que fazem com que seus detentores frequentemente se percam completamente nessas ilusões e às vezes levem décadas, às vezes até séculos, para se recuperarem plenamente. No livro Missionários da Luz, Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, há um trecho em que André Luiz está interessado em auxiliar na reencarnação de Segismundo, um companheiro lá da colônia que iria reencarnar filho de ex-adversários do passado. Então, André Luiz ajuda Alexandre nesse caso, e Alexandre o convida então para ir até o departamento de planejamento de reencarnações da colônia Nosso Lar. Esse departamento era ligado ao Ministério do Esclarecimento, um dos 6 ministérios dessa colônia espiritual. E André Luiz vai conversando com Alexandre, que vai ensinando para ele várias coisas sobre o processo da reencarnação, e fica claro na fala do mentor que a maioria das encarnações na Terra seguem moldes mais ou menos padronizados, sempre contam com o apoio de equipes especializadas, e quanto maior o conhecimento, a responsabilidade, o mérito de um espírito, mais detalhado é o seu planejamento reencarnatório. Mas isso é muito ressaltado pelo mentor, que nem todos podem influir, tomar decisões junto às equipes que planejam as programações encarnatórias. Isso depende muito da maturidade do ser. Se ele não tiver este preparo, esta consciência, seus mentores, suas mentoras farão isso por ele. André Luiz fica muito impressionado com o tamanho daquela instalação, com vários edifícios, parques, jardins, tudo integrado num grande complexo, onde circulavam equipes de biólogos, embriologistas, todos trabalhando juntos em diversos projetos. Ele ficou também muito impressionado com 2 réplicas de corpos físicos, mas réplicas que simulavam também a circulação sanguínea, a circulação de energia vital e outros processos metabólicos. Ele percebeu também que muitos técnicos circulavam
com papéis que lembravam grandes pergaminhos. Alexandre explica para ele que eram mapas de formas orgânicas, detalhamentos de futuros corpos físicos. André Luiz, fora médico, quis entender melhor qual era o papel então da influência genética. Alexandre explicou que, claro, ela existe, mas que o mundo espiritual, quando necessário, pode interferir e influenciar o papel dos genes na formação de novos corpos. Ou seja, o mundo espiritual tem recursos para ajudar o espírito reencarnante a selecionar os melhores genes necessários ao cumprimento do planejamento proposto, mas a maior parte dessa seleção ocorre por puro automatismo biológico, sendo que o corpo espiritual serve como um grande molde para o futuro corpo físico, corpo em formação. Em seguida, André Luiz passa a conversar com outro técnico ali do departamento de reencarnações, um técnico chamado Manassés. Manassés explica várias coisas para André Luiz, fala sobre o conceito dos espíritos chamados completistas, que são espíritos que conseguem utilizar ao máximo o seu corpo físico, sem desgastá-lo precocemente com o seu estilo de vida, com emoções descontroladas, retornando ao mundo espiritual na época que fora prevista. Todos nós aqui encarnados temos um estoque de energia vital, nossa própria genética, que determina mais ou menos a época em que iremos desencarnar. Quando conseguimos cumprir todo esse planejamento, voltamos ao mundo espiritual na condição de completistas. E segundo Manassés, os completistas ganham o direito de influir ainda mais na escolha, nas características de seus futuros corpos físicos, porque cuidaram muito bem de seus últimos corpos. Então André Luiz pergunta para o Manassés que com certeza então os espíritos completistas devem solicitar corpos perfeitos para a próxima encarnação. E o Manassés diz que não, que isso dificilmente acontecia, que geralmente sim, eles se preocupam em corpos futuros que apresentem resistência física, equilíbrio, corpos que lhes deem condições de cumprir o programa de trabalho definido para a próxima encarnação, mas que frequentemente eles pediam que traços estéticos perfeitos ou graciosos fossem amenizados, tanto para lhes pouparem de vibrações negativas vindas de outras pessoas, como também para eles sofrerem menos de paixões materiais que poderiam desviá-los do caminho. E quando se trata dos diversos tipos de paixões materiais, nenhum espírito que ainda tem necessidade de encarnar em mundos como a Terra está livre de se perder totalmente nessa área. Assim como a riqueza, o poder, a beleza física também é uma prova para o espírito. E é claro que o padrão de beleza ele é sempre condicionado a uma época, a uma cultura. E é claro também que não há nada errado em você cuidar da sua aparência, se apresentar de uma forma que você se sinta bem. Isso é extremamente saudável. O livro nos remete a um outro tipo de reflexão, principalmente numa época como a nossa, em que tantas pessoas se empenham tanto para conquistar um corpo perfeito, para angariar riquezas materiais e muitas vezes esquecendo completamente do patrimônio espiritual. Então André Luiz está lá no departamento da reencarnação, conversando com Manassés, e chega uma senhora chamada Anacleta, que estava ali nos preparativos finais para reencarnar. Manassés diz a André Luiz que aquela senhora era uma das pessoas mais corajosas que ele conhecia. Ela iria reencarnar, iria conviver com 4 familiares que ainda estavam em regiões umbralinas e seriam encarnados compulsoriamente. E Anacleta estava encarnando para auxiliá-los a se reerguerem espiritualmente, auxiliá-los para que eles não se perdessem completamente em excessos, em futilidades que consumiram as suas últimas
romagens carnais. E Anacleta vinha fazer um pedido para Manassés, pedido que deixou André Luiz muito impressionado. Embora Anacleta dissesse que estava muito grata com tudo que estava sendo feito ali naquele departamento para a sua futura encarnação, ela vinha pedir que fossem feitas alterações específicas em seu sistema endócrino, futuro sistema endócrino do corpo físico em formação, para que principalmente as células das glândulas tireoide e paratireoide obtessem ali alterações que garantissem que ela não viesse a formar um corpo físico com formas esteticamente perfeitas. E o seu pedido foi deferido, porque Anacleta queria focar nas suas prioridades, não se desviar das suas tarefas. A intenção dela era se poupar de futuras vibrações excessivas direcionadas a ela por outras pessoas, de desejo, inveja, ciúme, assédios, que são coisas tipicamente comuns no mundo atrasado como o nosso. E Anacleta também, claro, queria se precaver contra si mesma, contra tendências que trazia de outras vidas. Todos nós trazemos. Mas esse era o grau de comprometimento que ela tinha com o que ela estava se propondo a realizar em sua próxima encarnação. Ao presenciar essa cena, André Luiz ficou muito pensativo, refletia sobre como mudam os nossos paradigmas, a nossa forma de encarar a realidade quando estamos fora do corpo físico. Porque encarnados, tendemos a priorizar tudo que satisfaça os nossos instintos, inclusive o instinto de conservação. Somos muitas vezes dominados pelo medo, que eleva muito o nosso grau de agressividade, de egoísmo. Mas, fora da ilusão material, a Maya dos hindus, Maya, a ilusão material, fora dela, passamos a priorizar o nosso crescimento espiritual. Quando será que teremos essa lucidez do espírito imortal, mesmo revestidos de um corpo mais denso? Às vezes o que mais desejamos é o que mais nos traria desequilíbrio. Como você se comportaria se tivesse exatamente o corpo, a conta bancária e o prestígio que tanto deseja? Será que isso seria realmente bom para você? O Chico Xavier sempre dizia que nós estamos exatamente onde precisamos, convivendo exatamente com as pessoas que precisamos para o nosso crescimento e aprendizado. Mas é claro também que isso não significa que devemos nos acomodar e não buscar os nossos sonhos e aspirações, mas apenas que continuemos priorizando o que deve ser priorizado, os valores que precisamos ressaltar em nossas vidas, nos precavendo contra certas ilusões perigosíssimas para a nossa caminhada espiritual, que aqui, no corpo físico, parecem extremamente agradáveis, mas se nos apegamos demais a elas, e não é nada de errado com o prazer físico, a alegria, não é isso, mas quando nos apegamos demais a essas coisas, isso vai gerar uma perturbação espiritual muito grande. Amigos, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Quais são as escolhas que vocês fariam num novo planejamento encarnatório? Difícil, às vezes até de imaginar. Nós ainda não conhecemos as nossas reais necessidades, não é mesmo? Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre o espírito mais evoluído de nosso lar, que reencarnou como uma grande rainha, a Veneranda. Vou deixar também um vídeo que fala sobre desvios encarnatórios, sobre a sensação de estar desperdiçando a encarnação. Peço que, por favor, vocês deixem seu like, seu comentário, compartilhem esse vídeo com alguém. Isso ajuda muito o canal. A lista de livros citados está sempre aí na descrição. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!